Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Deus abençoe a cada um e livre de todo mal. Que o Senhor Jesus Cristo possa entrar na sua casa, na sua vida, na sua família e que possa fazer coisas maravilhosas ao teu favor. Hoje eu quero falar um pouco acerca de, como diz, um ser muito poderoso e muito digno do nosso respeito, que é o Senhor Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor Deus, ele é a terceira pessoa componente da natureza do próprio Deus. O próprio Deus, Pai, na categoria de Criador, e o Espírito Santo, os dois estavam desde a fundação do mundo, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, quando o Senhor foi criar a terra e todas as coisas que existem da natureza, do ser humano, dos animais, e assim vai. Quando ele vai criar o homem, o primeiro homem, Adão, ele fala no plural, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, por quê? Porque ele estava ali, não estava só, mas o Espírito Santo estava junto com ele. Nessa época não se fala do Filho, porque se fala de Pai, Filho e Espírito Santo, como diz no Novo Testamento, quando o próprio Deus, ele quis vir em ventre de mulher e assim vem em forma humana de filho. Então, por isso que é considerado Pai, que é o Criador, é o Senhor, que é Ele mesmo. O Filho, que veio em ventre de mulher, e o Espírito Santo do Senhor Deus. Então, interessante que o Senhor nosso Deus, Ele é tão bondoso para conosco, tão misericordioso, tão, como diz, nos ama tanto, que além de ter dado a sua vida para morrer na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que pudéssemos ter oportunidade de remissão, de salvação, de transformação, oportunidade de conhecermos o caminho da vida eterna. Então, o Senhor, além de vir em forma humana, deu a vida por nós, e quando ressuscitou um pouco antes da sua ascensão aos céus, ele disse: já roguei ao Pai para que envie o Consolador, aquele que testificará de mim, aquele que dará testemunho da verdade. E o Consolador que o Senhor Jesus estava falando que iria, como diz, ficar em seu lugar na terra, seria o Espírito Santo. Então o Senhor, ele falou para que seus discípulos ficassem em Jerusalém. Também o profeta Joel,
usado pelo Senhor Deus. Como diz, profetizou que viria o Espírito Santo, seria derramado o Espírito Santo agora sobre toda a carne, filhos, filhas profetizariam, os mais velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Agora, ele prometeu essa efusão do Espírito, como diz, àqueles que verdadeiramente fossem servos e servas do Senhor. Então, o Espírito Santo, como diz, houve uma predição, uma profecia do profeta Joel, falando sobre ele no Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 28. 29 diz: sobre servos e servas, naquele dia derramarei do meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Ou seja, aqui já seria referente a um despertamento, como também apontando, se alinhando essas palavras a profecias futurísticas que falavam da volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora é interessante notar, quem for ler o capítulo 2 inteiro do livro de Joel, vai observar que o Senhor nosso Deus, numa boa parte do capítulo, fala para que o povo se convertesse a ele, de todo o coração, como diz o versículo 12, Joel 2,12. Assim, ainda agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, mais na frente, disse, versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então Joel falou acerca do seu povo, mas a palavra do Senhor Deus, como eu costumo dizer, que ela tem, como diz, força e tem, como diz, relevância para todos os povos. Então, o exemplo de outros povos, como diz, tanto acontece no sentido das práticas dos povos, hoje em dia acontece, como também a palavra do Senhor é a mesma. O caminho é o mesmo para a salvação. Então, depois que o profeta Joel falou acerca de conserto, ele vai e fala de promessa de fartura, de bênção, que o Senhor restituiria, faria restituições, ou seja, daria de volta aquilo que tinha sido devorado pelo gafanhoto, pela oruga, pelo pulgão, pela locusta, e como diz, e que o povo ia se fartar, ia ser farto, o Senhor ia ser glorificado, o povo ia dizer, o Senhor agiu maravilhosamente para conosco. Mas depois de tudo isso, quando acontecesse a conversão, quando o Senhor cumprisse promessa de fartura, então é onde viria, como diz, a efusão do Espírito Santo,
que seria derramado do Espírito Santo sobre toda a carne. Filhos, filhas profetizariam, os mais velhos teriam sonhos, e os mais jovens teriam visões. Então quer dizer, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo que no Velho Testamento trabalhava sob forma de, vamos dizer assim, se apoderar de um escolhido, e o escolhido fazer a tarefa e depois o Espírito Santo se ausentava. Então aqui o Senhor está dando uma promessa de que o Espírito Santo ele seria derramado, ministrado, como diz, acompanharia os cristãos em Cristo Jesus, aqueles que buscassem a comunhão com o Senhor Deus. Então, como diz, a profecia de Joel veio se cumprir no livro de Atos, capítulo 2, quando estavam os discípulos ali, e quando eles estavam, então, eles ali foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia fala que falavam línguas repartidas como fogo, ou seja, que havia um sobrenatural, um mover sobrenatural no que eles falavam. E ali, como diz, foram cheios de quê? Cheios, como diz, do fruto do Espírito, das virtudes, como também de ousadia, como também de tantas coisas que o Espírito Santo nos favorece. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é chamado de Consolador pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque a primeira função que ele faria em prol dos que temem ao Senhor Deus, dos que buscam a presença do Senhor Deus, seria o que está em Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Mas ele é como se intercedesse por nós ao Pai, como diz, com gemidos inexprimíveis, vamos dizer assim, como se, podemos dizer, organizasse as nossas palavras ou a nossa maneira de falar, como diz, ele faria isto. Então, o Espírito Santo do Senhor também é aquele que examina os corações, como diz, sabe qual é a intenção da alma, e como diz, intercede pelos santos. Então, Romanos 8, 26 diz, da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, porque muitas vezes vamos pedir coisas que não sabemos o teor do que estamos pedindo, ou pedir coisas que não é da vontade de Deus, ou pedir coisas que não é a necessidade do momento, ou pedir coisas que não está, como diz, no agrado assim do Pai, ou que não é urgência no momento. Então, o Espírito Santo do Senhor, antes da ascensão aos céus, o Senhor Jesus subir aos céus após ressuscitado, como diz ele, falou para que os seus discípulos não se entristecessem, porque viria o Consolador. Então, o Espírito Santo do Senhor, ele nos ajuda de várias formas. Primeiro lugar, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segundo lugar, conscientiza o ser humano do pecado, da justiça e do juízo do próprio Deus. Ou seja, quando você está para fazer uma coisa que você sabe que não é certa, de repente vem aquele, como se fosse aquele alerta
dentro de você, dizendo assim, não faça, não faça. Não deixe de ignorar o alerta, porque é o alerta do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, o Espírito Santo também, como diz, sabendo que a nossa natureza humana é frágil, é pó, inclusive até retrocedo um pouco no tempo em que Adão foi criado, o Senhor fez ele do barro e ali soprou-lhe as narinas e ali ele se tornou alma vivente. Então ele recebeu como diz o ar, o fôlego de vida que ele recebeu. E ali, como diz, estava ele agora sendo um ser vivo e que o Senhor desejava que, como deseja até hoje, que o nosso ser, o nosso corpo seja templo e morada do Espírito. Mas ali mais adiante Adão peca, Eva peca, e aí começa a entrar a natureza pecaminosa na criação do próprio Deus que somos nós. Contudo, o Senhor nosso Deus, mesmo nós estamos mortos em delitos e em pecados, como diz Efésios capítulo 2, mas Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele através do seu sacrifício de cruz, através da sua palavra e através do Espírito Santo, quando damos lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. E o Espírito Santo trabalha em nossa vida, como diz, em primeiro lugar, ele provê cuidados espirituais para a nossa vida. Que tipo de cuidados? Eu vou dizer, além de interceder por nós, nos conscientizar, como eu já falei, do pecado, da justiça e do juízo, também ele providencia, vamos dizer, o melhor, os melhores, vamos dizer, adjetivos, como diz, para trabalhar no nosso interior, que é o fruto do Espírito e as suas virtudes. Não falo a palavra frutos, porque no escrito está no singular. Então, por isso que eu digo o fruto do Espírito e as suas virtudes, para que pudéssemos ser o quê? Entendermos um pouco o que é a comunhão espiritual e também para que a carnalidade não tivesse tanto êxito, como diz, não fosse maior na nossa vida. Então, o Espírito Santo, como diz, ele tem o seu fruto e suas virtudes e alerta muito sobre as obras da carne, que são obras pecaminosas, e fala sobre o seu fruto, ou seja, onde todo o cristão que teme ao Senhor procura estar provido, munido, pede ao Senhor, ao Espírito Santo, para que dê essas qualidades que são os melhores adjetivos, como diz, eu não falo, é mais do que adjetivos, são as melhores virtudes, melhor dizendo, corrigir da palavra, melhores virtudes que um ser humano possa ter em sua vida, e que quem olhar assim e ver ele praticar, vai dizer assim, não, isso aí não é bem dele não, dela não, eu conheço essa pessoa, eu sei do que é capaz de fazer, tá diferente. O que é isso? Aí é o Espírito Santo do Senhor em ação. Louvado seja Deus. Gálatas 5 fala, versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí depois fala acerca da luta espiritual que todos passam. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que façais o que não quereis. Ou seja, a senhora carne, como diz, a Bíblia diz que ela é fraca,
mas não quer dizer que a fraqueza dela seria, como diz, é fácil de ser domada, não. Pelo contrário, é que a fraqueza dela é capaz de violentar o corpo, como diz, de violentar a própria alma e de nos fazer receber o maior salário que, se eu falo maior salário, como diz, quem não entende diz, aonde é? Porque eu quero. Mas depois que eu digo, tem certeza que quer? Aí quando eu falo, aí as pessoas, como diz, se afastam, mas está na Bíblia. Qual é o maior salário daquele que vive mais na carne do que no espírito, que faz as obras da carne, que peca contra a palavra de Deus, contra a santidade do Senhor nosso Deus, contra o próprio corpo, contra a própria alma e que põe em risco a sua salvação? Qual é o salário do pecado? É a morte. Existe preço mais alto do que esse? Não existe. E tem pessoas no mundo que são mortas-vivas e outros que são vivos-mortos, tanto no sentido positivo como negativo. No sentido positivo, um vivo-morto é aquele que está vivo em Cristo e morto para as obras da carne, ou seja, a carne não é que ela deixou de existir, mas ela está mais controlada, mortificada, porque o Espírito Santo está nessa pessoa. E aí, para saber se o Espírito Santo está nessa pessoa, é justamente nós avaliarmos a nossa vida, se o que prevalece é mais, como diz, o jeito de falar, de ser, de pensar, de se comportar, de resolver as coisas, de proceder a vida, se é mais o espiritual ou se é o mais carnal. Então, se for o mais carnal, então o Espírito Santo não está, como diz, de conformidade com a vida daquela pessoa. Mas se for mais o Espírito Santo do que a carne, então a carne ela vai sendo, como diz, mortificada, ou seja, controlada, e assim a fraqueza dela é como se ficasse neutralizada assim, de uma certa forma a qual não venha dominar o ser humano pelas suas próprias concupiscências, que é o que a fraqueza da carne traz. Então, aqui fala, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, onde dizia o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, aos cristãos da igreja de Gálatas, da Galácia, e dizia, eu declaro, como eu já antes disse, que os que cometem tais coisas e morrem nelas, não herdarão o reino dos céus. Agora diz, mas o fruto do Espírito é amor, aí depois vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Glória ao nome do Senhor. Então, contra essas coisas não há lei, ou seja, contra a bondade, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, como diz a fé, como diz a mansidão, a temperança, a fidelidade. Contra essas coisas, existe uma lei que diga assim, são coisas más? Não. Porque vem do Espírito Santo. Então, aí a pessoa que já tem uma ideia de se anda na presença do Senhor ou não, se está em comunhão com o Senhor ou não, ela observa pelas próprias atitudes e tira suas próprias conclusões.
se crer no Senhor somente de boca, se crer no Senhor somente por causa de tradição, porque a família foi toda de uma congregação, aí vai também. E isso não garante a salvação. Como diz, ou então age de uma maneira qual, e ainda assim se acha convicto ou convicta que o Espírito Santo está, e desde que o Espírito Santo, como eu costumo dizer, às vezes triste, mas deu tchau àquela pessoa há muito tempo, porque as obras da carne estão lá em cima e as coisas do Senhor Deus estão lá embaixo. Então, quando você acorda durante o dia, o que é que dá vontade de você fazer? De você ir orar, ler a palavra do Senhor antes, ou de você agir, resolver suas coisas, comer, fazer outras coisas? Quando você está sozinho ou sozinha, o Senhor Deus poderia testemunhar, como testemunhou de Jó, dizendo que era íntegro, fiel e temente. O Senhor nosso Deus poderia assim dizer que você é uma pessoa, como diz, fiel, ou que faz coisas que diz assim, ninguém tá vendo, ninguém vai saber, mas o Todo-Poderoso e o diabo tá vendo tudo. Então, a nossa maneira de vida é que pode, como diz, nos mostrar se estamos sendo mais carnais ou espirituais. Então, num bom sentido, como eu vinha falando, o morto-vivo é que está morto para as coisas do mundo, mas vive em Cristo. E um morto-vivo é que está morto para o Senhor Jesus, mas vive nesse mundo. Como diz, tem vida, vive nesse mundo, mas, como diz, vive uma vida vazia, com outros tipos de crenças ou credibilidades em sua mente, com outros tipos de prioridades, outro tipo de vida bem diferente. E aí, como diz, se diz assim, sou emancipado desse Deus. Eu digo nunca, porque para começar foi o Senhor Deus que nos criou. E ainda que vocês, muitos sirvam ao outro lado a criatura mais temida, que é Satanás, que foi querubim ungido, criado por Deus, mas não se firmou na verdade, não se firmou na presença de Deus. Antes a cobiça passou acima do racional dele e ele quis ser semelhante ao Altíssimo, como até hoje vive operando a maldade, e as obras dele é matar, roubar, destruir, enganá-lo, ludibriar, esconder, infidelidade, tantas coisas assim, que além das obras da carne ainda tem essas. E aí a pessoa às vezes está cometendo e vai para a casa do Senhor certíssima, de que o Senhor Deus, de que o Espírito Santo está na vida, e desde que não está, porque a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses capítulo 4, acerca do que agrada ou não ao Senhor, e no capítulo 5 nos dá uma advertência dizendo, não extingais o Espírito. Ou seja, não é que a gente tem poder de acabar com ele, mas a gente, como diz, pode espantá-lo para fora da nossa vida. E uma vez a casa vazia, a mente vazia, começa a dar ocasião à carne, à permissividade, ao ecletismo, ao sistema laico desse mundo, como fez Salomão, que começou a estudar sobre outros deuses, analisar outras coisas, como diz, oferecer sacrifícios a divindades estranhas que eram oriundas dos costumes das mulheres que ele casou,
e que vituperaram a mente dele, e que ali, como diz, acaba ele não tendo um bom final, e ali, como diz, o Senhor já não se agradava dele. E ele até pensou em matar Jeroboão quando soube pelo profeta Aías que Jeroboão ia tomar conta de 10 tribos, ia ser rei, e que o filho dele, Roboão, o filho de Salomão, só tomaria conta de 2 tribos. Por amor a Davi, que o Senhor se lembrava de Davi, o seu servo. Então ali, como diz, veio no pensamento de Salomão até de matar Jeroboão. Então tudo isso desagradou muito ao Senhor. Então a nossa vida, como diz, para nós mesmos sabermos se estamos na presença do Senhor Deus ou se estamos prejudicando a nós mesmos, é observar o que diz a Bíblia, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 26, se tem uma noção se eu estou agradando a Deus ou não. E também 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor deixa bem claro coisas que, como diz, ele não se agrada, ele não aceita, e que se nós fizermos ou formos contra ao que ele está falando, não está sendo contra o portador que falar, que for ler, ou nem mesmo, Paulo disse na época, não está sendo contra o homem, que era ele mesmo, que foi o primeiro portador dessas palavras vindas do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, mas que seria, como diz, estar lutando contra o próprio Deus, negando, rejeitando o próprio Deus, porque se rejeita a vontade do Senhor Deus, então a crença é apenas como uma válvula de escape, ou seja, só quer as bênçãos do Senhor Deus, só quer, como diz, ser favorecido pelo próprio Deus, mas se ele dá uma ordenança, porque ele é criador, e ele pode, aí o ser humano não quer obedecer, acha ruim, acha fanatismo, acha extravagante, acha inadequado, acha antiético, acha que não tem nada a ver com o sistema de hoje, e as pessoas seguem o sistema laico, que é o sistema misturado de crer em tudo, qualquer coisa, mistura tudo, e aí constrói uma vida em cima de certezas tolas e vazias. Então, o fruto do Espírito Santo é dado para os servos do Senhor Deus para quê? Para que a carne ela não venha ser sobressainte na vida de um servo, de uma serva de Deus. E também para que seja, como diz, o fruto do Espírito é o maior modelador para o nosso caráter. Como diz, para o nosso interior, para o nosso ser, para a nossa alma. Tanto traz, como diz, práticas, como também traz aquilo que a alma mais quer e mais necessita. Uma coisa que o ser humano mais quer na vida é se sentir amado verdadeiramente. E esse amor só o Senhor Deus pode dar, que é completo, que é, como diz, que nos corrige, que nos constrange, que nos ensina, mas que também nos aprecia, que, como diz, o Senhor mostra o quão interessado Ele é pela nossa vida, pela nossa alma, porque foi Ele que nos criou. Então, como diz o amor, aí quem tem um amor não vai querer mal com ninguém, vai evitar problema com os outros, vai ser uma pessoa pacífica. Então, logicamente, vai ser uma pessoa cheia de paz, vai ser uma pessoa longânima, ou seja,
uma pessoa paciente. Assim como o Senhor Deus, ele é paciente conosco. Pessoa benigna. Benignidade significa ser uma pessoa mais humana, boa, praticar além da filantropia, mas desejar genuinamente o bem ao próximo. E tudo de bom que desejar para si, também deseja para o seu próximo. Pronto. Mesmo aquele que tirou você do sério e que você disse, fala no assunto, se toque a minha ferida. Pois muito bem, você está, como diz o Espírito Santo, não está, como diz, aprovando isto, a amargura e a falta de paz com todos, e a falta de santificação. Com essas três coisas, ninguém verá o Senhor, está escrito. E quem se deixa ser levado pela falta de perdão, aquilo corrói igual uma gangrena, igual uma doença que corrói. Por quê? Porque a pessoa que foi vitimizada de algo, ainda que tenha uma boa justificativa, mas aquilo traz traumas, traz angústia, traz ódio, às vezes traz raiva, vontade de retaliar. E aí, às vezes, chega até a pessoa se tornar amarga por causa daquilo, prejudica a vida e aí compromete a salvação. Aí com certeza não vai ter essa bondade, nem esse amor, nem essa paz, nem essa longanimidade, perde tudo isso aí, porque algo muito terrível está no coração e quando vira amargura, como diz, é como uma raiz negra, é como uma raiz negativa ali, ramificando-se no coração, como diz, num pensamento, no intelecto, e aí prejudica a vida da pessoa em vários ângulos. Então, quem tem o Senhor, como diz fé, como diz mansidão, temperança, fidelidade, todas essas coisas. Contra isso, não há lei. Então, o amor deve ser completo. E quando eu falo do amor, se eu for entrar um pouco do assunto, porque pode estender muito, mas Mateus 5, 43 ao 48, mostra que quem tem o amor de Deus precisará mostrar o próprio Deus e a si mesmo quais as categorias de pessoas para se amar. Tá lá. E eu só vou dizer o início. O Senhor Jesus, ele disse ao povo, vocês ouvem por aí, que só deve amar quem ama vocês. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Pense numa classe top. Pessoas que odeiam, pessoas que maldizem, pessoas que te perseguem e te praguejam. Pensa na classe top. E o Senhor Jesus manda o quê? Amar esses inamáveis. Orando e desejando bem a eles genuinamente, mesmo que eles te façam o mal. Quando a pessoa chega a esse ponto, ela está cheia do Espírito Santo, com certeza. Aqui, o Senhor nosso Deus, nós temos dele o seu olhar, a sua intervenção, ele nos observa. O Espírito Santo, como diz, com essas virtudes, para que
além de humanos, viéssemos ser também espirituais, mesmo nesse mundo. Como diz o Espírito Santo, já falei, intercede por nós, nos conscientiza de certas coisas. Como diz os anjos do Senhor, o Senhor também deixou à nossa disposição a sua palavra, como diz o Espírito Santo. Agora, outro ponto que vem do Espírito Santo são os dons espirituais. É diferente do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para o caráter, é para o interior do ser humano. E os dons espirituais são ferramentas, são habilidades espirituais dadas pelo Espírito Santo para que todo aquele que for portador de algum dom o exerça para a honra e glória do Senhor Jesus, para a edificação da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, sobre os dons espirituais, se há, como diz, o assunto começa em 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo vai dizendo sobre os dons espirituais. Não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Aí ele fala 3 coisas que eu gosto muito numa frase só. Porque tem gente que às vezes exerce tipos de mistérios. Como se estivesse marchando ou pulando ou fazendo assim com os braços e outro vai e não entende. Aí eu digo, se não entende, se cale. Porque vou lhe mostrar agora o versículo para ficar bem atenta e para não blasfemar contra o Espírito Santo, porque pode ser o Espírito Santo, e se for frenesi da emotividade, se for muita emoção, a pessoa se cansa e para. E se for, como diz, do diabo, como diz, alguém ali vai ter discernimento, vai orar, e ali o mal vai ser revelado na vida daquela pessoa, porque o inimigo imita as coisas do Senhor Deus. Agora, sobre os dons espirituais, que tem muitos, basta eu ler esses 3 versículos, que diz, 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não há só 9 dons, não, é uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Agora, sobre as pessoas que machucam, que pulam, que faz isso, faz aquilo, aí se encaixa aqui no versículo 6. E há uma diversidade de operações. Em outras Bíblias tem manifestações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Pronto. Então sabemos que no meio do povo do Senhor Deus, há pessoas mais tradicionais, mais conservadoras, há pessoas mais fervorosas, há pessoas que, como diz, têm esse tipo de operação do Espírito que opera em sua vida. Então, nós não somos iguais, mas se é para a glória do Senhor Deus e se é o Espírito Santo, então glorifica ao Senhor Deus, e ao Senhor Deus que opera tudo e todos, para que seja dada a cada um, como diz, uma tarefa ou a manifestação do Espírito,
para o que for útil. Então, o que é a pessoa fazendo assim com os braços? Eu digo para você que não sabe. No mundo espiritual, Satanás lança diversos dardos inflamados, setas inflamatórias de enfermidade, setas, vamos dizer assim, para chegar na mente, algo raivoso, algo negativo, algo malicioso. E a pessoa é sendo usada com os braços, como diz, é como se o Espírito Santo estivesse colocando por terra esse mal desta maneira. E às vezes é para dar um livramento à pessoa, se for direto a uma pessoa, como diz, para dar um livramento, como diz a pessoa, de quê? Na saúde, cortando uma seta, colocando por terra uma seta de enfermidade. Então, como diz, não devemos perder tempo discutindo, como diz, quem é usado de uma forma ou de outra. Mas é bom sim investirmos tempo em pedir ao Senhor um dom poderoso que se chama discernimento de espíritos e que também ajuda a discernir, ver o que está por trás das situações e das coisas. E assim, tudo é pelo Senhor e é para a glória de Deus. Então, o que eu sei, eu sei. E se não sei, e se tenho dúvida, me calo e oro. Aí o Senhor esclarece aqui na palavra dele. É assim. Então, os dons espirituais são ferramentas de trabalho para manifestar, exaltar a glória do Senhor Deus e para a edificação da igreja, das almas, e é um sinal também para tantos que crê, para aumentar, como diz, para ser renovada a fé, como diz, como para os incrédulos, que os incrédulos, como diz, às vezes não acredita, mas quando é dado um sinal assim, digamos um paralítico, e de repente a pessoa conhece e diz, é por isso que eu nunca aceitei esse teu Deus, eu te conheço 10 anos paralítico, 30 anos paralítico, tu nunca saiu daí da cadeira de roda, cadê esse teu Deus que não te cura? E de repente escarnece, e de repente o Senhor faz aquele se levantar da cadeira de roda, porque aquele mortal, aquele outro ali está desafiando a existência do próprio Deus e o próprio Deus. Aí o outro, se for sábio, se ajoelha e pede perdão e reconhece que o Senhor é Deus. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer muito mais porque Ele é soberano. Porque ele tem poder para todas as coisas. Então, se Ele é soberano, tem poder de todas as coisas, Ele pode intervir na história humana, Ele intervém nas leis, se Ele quiser, Ele intervém na mente, vamos dizer assim, dos poderosos da terra, de P minúsculo. Por isso que a Bíblia fala para nós estarmos intercedendo por eles. Porque tanto o diabo lança uma seta lá, mas tem o Senhor também que pode ministrar algo que seja da vontade dele, na mente. Então, os dons espirituais são ferramentas. Agora eu vou chegar no último ponto sobre o que o Espírito Santo provê para nós, que é a armadura do Senhor nosso Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, se eu tenho que me fortalecer, me levantar, me erguer, como diz, trabalhar na vida, me esforçar, tudo, se eu pedir a direção do Senhor Deus, se eu pedir a ajuda dele, então ele vai me fortalecer, vai me atender. Louvado seja Deus. E bom é
se fortalecer no Senhor nosso Deus. Aqui diz, revesti-vos de toda a armadura do Senhor Deus. Se revestir significa se revista, se vista de novo. Só que não é com roupas, como dizer, com mais do que o que você tem, é com as armaduras do Senhor nosso Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que significa isso, carne e sangue? Ou seja, a minha luta não é contra o vizinho. A minha luta não é contra aquela pessoa que fica me importunando lá no trabalho. A minha luta não é contra alguém que me tira da paciência, me tira do sério, me aborrece. A minha luta é contra o mal que está se aproveitando da situação e ali, como diz, me atacando através de pessoas. Então, se eu der lugar ao bem, ao que é bom e ao Senhor Deus, o que é que vai emanar de mim? Coisas boas, coisas do Senhor Deus. Mas se eu der lugar à ira, à inveja, à dissimulação, à facção, às obras da carne, e principalmente a criatura que endossa isso daí, faz um dossiê disso daí, aí eu vou ter o quê para emanar, para sair de mim? Inveja, ódio, perseguição, fazer maldade contra o próximo. É assim as coisas. Então, as armaduras do Senhor nosso Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não vai resolver o meu problema. Ah, mas se aquele vizinho que põe o som alto, que me tira do sério, que fica enchendo a minha paciência, quando eu estou trabalhando, ou quando eu estou em casa, seja lá onde for, a minha vida vai ter sossego. Eu digo, pode ter por um tempo, porque depois aparece outro, pior às vezes que aquele. Então, por isso que não resolve a luta de humano contra humano. Não resolve. Aqui diz, a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, do sistema, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou seja, que vieram de lá. Principados, potestades, são classificações de anjos, só que esses, no caso, decaídos e que se transformaram em demônios. Então, nossa luta nessa vida maior é espiritual. Maior porque se eu quero bem, se eu quero ter paz, se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero ter uma prática de vida honesta, melhor, como diz, que agrade a Deus, que me dê paz, que eu tenha dias melhores, tudo isso provém da onde? Do próprio Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos, do Espírito Santo. Não provém do próprio ser humano, embora cada ser humano tem também suas qualidades, mas as suas qualidades em si, sem reconhecer o Senhor, como diz, não traz tudo que o ser humano precisa. Não traz o entendimento da vida, ou do que se passa, ou de tantas coisas. Não. Só vai entender mais racionalmente e às vezes não vai entender nada. Então tudo provém do Senhor. Nós somos feitura, criados pelo Senhor para as boas obras, para que andássemos nelas, nós, humanos. Então todo ser humano, não importa como seja, mesmo que às vezes tenha uma deficiência física,
mesmo que às vezes tenha uma deficiência na mente, se nasceu assim, ou sendo, como diz, moreno, ou sendo uma pessoa, como diz, de qualquer país, de qualquer lugar, foi o Senhor Deus que criou. Criou assim. Então, não se há, digamos, pessoas melhores do que outras. Se há pessoas que, como diz, entenderam e preferiram fazer escolhas melhores do que outras pessoas. Aí é diferente. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o nosso estilo de vida é que dará o destinatário de estar com o Senhor Jesus ou estar no inferno. É o nosso estilo de vida. Se ele for condizente com a vontade do Senhor nosso Deus, eu saberei disso. Mas se não for condizente, também saberei disso. Mas muitos dizem assim, não. A Bíblia não é só a única verdade no mundo. Não existe só um Deus. Eu digo, vem cá, e quantos deuses existem? Existe de nome um bocado, né? Mas imagina se você pega uma mesa ou faz um altar na sua casa e enche de estatueta. Deus para me dar sorte, o Deus para me dar fertilidade, o Deus para me dar isso, para me dar aquilo. Quantos deuses você vai precisar? Quantos? E todos são fúteis, e todos são falsos. O Senhor não precisa de uma imagem de escultura para representá-lo. O Senhor Jesus não precisa da figura de um leão para representá-lo. O que o representa é a Bíblia, que é a sua palavra, é o que ele fala. E depois, como diz, é a igreja genuína. Do meio dentro de um povo, o Senhor tem aquele povo que é genuíno, que o agrada e que só ele sabe, como diz, quem são. E esses são como representantes dele, são como candeias acesas que não estão debaixo do alqueire, que não estão com a lamparina seca sem azeite, que não estão, como diz, desprovidos espiritualmente, que não estão prevaricando, oscilando, deixando a permissividade das coisas do sistema desse século entrar na própria vida, mas sim que servem ao Senhor nosso Deus em espírito e em verdade. É assim. Aqui mais adiante, portanto, tomai toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Que o Senhor nos ajude. Tem dias trabalhosos, tem dias difíceis, e tem o dia mau. O que é o dia mau? Deus o livre, a pessoa é acometida de um mal. Como diz, e se não buscar o Senhor Deus, se não tiver Deus na vida, como é que fica? Só o Senhor Jesus para nos ajudar. Então, aqui estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, cingido os lombos. Como diz, na guerra, como diz no tempo dos romanos, guerras, povo assírio, povo babilônico, povo, como diz, que usavam armas de guerra, como diz, armadura para guerra, usavam capacetes, usavam, como diz, os lombos aqui, com peças aqui para, como diz, às vezes segurar uma capa ou para fazer a parte de baixo ser mais flexível com o tórax. Então, quer dizer,
Aqui, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade, ou seja, a verdade, ela deve ser um pilar bem visível na sua vida, no seu falar, como diz, no intrínseco do seu ser, ao seu derredor, no seu trabalho, com a sua família, com as pessoas. A verdade deve ser um pilar, como diz, um pilar bem visível, importante para o seu estilo de vida. Muita gente gosta de enganar, ludibriar, dissimular. Como diz, para obter vantagens, esconder sentimentos, esconder, às vezes, uma vida que tem, que não é de acordo com aquilo que fala, mas eu duvido um enganador gostar de ser enganado. Não há esse. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser vitimizado, ou como diz, feito de bobo, ou como diz, por causa de uma mentira, por causa de um engano, ser, como diz, uma pessoa vitimizada disso. Ninguém! Agora, há muitos que fazem contra os outros, tem. Agora, se a carapuça cair para si, não quer não, se sente injustiçada, meu Deus do céu, por quê? Aí não olha que porque um dia plantou a semente de enganar pessoas, de rir, como diz, do infortúnio das pessoas, e usar a dissimulação para se fazer de que está se condoendo com aquele outro, desde que está só próximo para saber se ele cai mais, se afunda mais, e achar bom tudo aquilo. Pois é! No lugar, o antagônico de verdade é a mentira. Mas eu sou cristã, mas esse por outro escapula assim para mentir. Aí a Bíblia diz, João 8,44, o diabo é pai da mentira. Então, se a pessoa serve o Senhor Deus e dá lugar à mentira, tá dando uma brecha para um engano e para tantas coisas entrar. Bem assim. Então, muita gente gosta de enganar, mas não gosta de ser o enganado. Duvido algum ser humano na vida dizer assim, venha para me enganar que eu gosto. Duvido. Aqui fala, então cingindo os lombos, ou seja, a vida, o entendimento ao seu derredor, é como se tivesse de respirar, aspirar, como diz, verdade, autenticidade, compromisso, fidelidade, austeridade, como diz, aquilo que é certo, mesmo que aquilo que seja verdade seja uma coisa que eu não queria falar, contar, mas que eu fiz, mas se o Senhor cobrar, eu preciso falar e, como diz, pedir perdão às pessoas às quais eu enganei, fraudulei, menti ou traí, para poder alcançar a misericórdia de Deus. Porque a palavra do Senhor fala, Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então eu vou me confessar a alguma autoridade espiritual, para a autoridade espiritual me perdoar. Eu digo, a autoridade espiritual pode ser um conselheiro para lhe ouvir. Pode ter, como diz, uma certa sensibilidade de ser como um terapeuta para te ouvir, para te ajudar. Mas para perdoar pecado, só o Senhor Jesus é que perdoa pecados. Só Ele tem essa patente de perdoar pecados e mais ninguém.
Agora, a pessoa que foi ofendida e o ofensor, aí é como diz, é liberar um perdão de um fato, de algo que a pessoa foi vitimizada. Aí transferir aquilo ali para o Senhor Deus fazer justiça como quer. Na hora que quer, mas não desejar o mal ao seu próximo. É assim. Então, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, imagina você ir para um lugar onde tem pessoas e, digamos, vai esperar você falar. E para começar, você vai descalço. E pior que se perguntam de assuntos que pensam que você sabe responder, você não sabe responder. Digamos, se forem falar da Bíblia, por exemplo. E você aparenta ali que sabe ali, mas quando chega na hora tá igual como uma pessoa descalça, que quer dizer despreparada, desprevenida. Significa faltosa na vida espiritual, tá sem calçado. Como é que vai andar em lugares pedregosos, em lugares quentes, onde o asfalto queima com o sol? Como é que vai andar em lugares escorregadios? Como é que vai, como diz, plantar semente nesses lugares se estiver descalço? Ou seja, se estiver despreparado espiritualmente. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho. Então, é luz para o meu caminho? É, porque vai me orientar, como diz, no caminho que devo seguir. Eu vou ter as instruções que é a própria palavra de Deus. E quanto mais eu vou aprendendo com ela, e quanto mais eu vou buscando intimidade com o Senhor Deus, como diz, eu vou ter muitos calçados e cada calçado vai ser forte, vai ser sólido. Porque quando eu for para uma guerra, onde alguém vai querer perguntar para bombardear minha fé, onde alguém vai querer, como diz, desfazer daquilo que eu creio, eu estou preparado à altura. Como diz, eu estou, como diz, com a luz do Senhor na vida e como diz, e calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Aqui, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, como diz, a fé no Senhor Jesus, a fé que procura não ser oscilante, o portador procura estar firmado no Senhor, então ele terá fé, a qual poderá defender-se, colocar abaixo, pelo nome do Senhor Jesus, todos os dardos inflamados do maligno. Chega alguém para bombardear da fé, chega alguém para mostrar um tipo de teoria assim que é como desagradável de se ouvir assim, desperta a curiosidade sobrenatural, mas que não é bíblica, que não está na Bíblia. E a pessoa, como diz, o escudo é arma de quê? De defesa. Como é que está a sua defesa espiritual? Porque tem gente que usa defesa, digamos, para guardar um dinheiro num cofre. Tem gente que usa uma defesa, vamos dizer assim, de pagar seguranças e dizer, andem comigo e aonde for, como diz, eles te seguem lá. Mas a Bíblia diz, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se não for o Senhor na tua vida,
Como diz, até aqueles que tu paga para te defender, são os próprios que podem te matar. Que o inimigo pode entrar e matar para tomar o que tu tem. Essa é a realidade da vida. Aqui, o escudo da fé. Então a fé, por isso que diz, ela é o firme fundamento. Ou seja, é um fundamento firme das coisas que não se veem, mas que se esperam e que vão acontecer pelo nome do Senhor Jesus. E também a fé, ela é uma arma de defesa, a qual eu posso abater pelo nome do Senhor Jesus muitos males, muitas coisas ruins, muitas lutas espirituais que a minha carne, a minha inteligência, os meus estudos não são aptos, são impotentes para resolver certos problemas. Aí você vai compreender que é a fé que vai ter que entrar em ação. Aí quando a gente fala de fé, aí alguns dizem, pronto, lá vem a fanática, lá vem o maluco falar de fé. Eu digo, maluco, fanático é quem não tem. Porque prefere dar total credibilidade em si mesmo ou no próprio punho, do que em algo que é sobrenatural, que vem de cima. É muito diferente. Aqui. Tomai também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Se um motoqueiro usar, para que serve? Um ciclista for usar um capacete, não é muito habitual, mas se for uma criança, como diz, num bagageiro, porque a bicicleta geralmente é para uma pessoa. Mas se vai levar uma outra, como diz, é bom que tenha um capacete. Para que serve? Porque Deus o livra uma queda para tentar proteger pelo menos a cabeça, para não dar traumatismo craniano e não morrer ali mesmo. Então, o capacete da salvação é o quê? O capacete da salvação é o revestimento da palavra do Senhor Deus na minha mente, o qual me encaminha e me dá a certeza, cada dia mais, de que estou caminhando conforme a vontade do Senhor para ter a minha salvação. Esse é o capacete, para evitar que entre na minha mente pensamentos maliciosos, como diz, pensamentos do mal, negativos, que venha bombardear minha fé, que venha, como diz, contra mim, que caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada é uma arma de quê? De ataque e de defesa. Por isso que ela tem dois gumes, ou seja, dois lados. Para ataque, defesa. Agora, no reino espiritual, para, como diz, conscientizar, para cortar, podar, como diz, em nós, o que está falando, aquilo que não agrada a Deus, como também aquele que vai ouvir. De um lado, do outro. De um lado, do outro. E cada um é numa causa, e cada um é em uma situação a qual o Todo-Poderoso precisa, deseja e quer trabalhar. E aqui o final diz, orando em todo tempo, com toda oração, súplica, no Espírito, e vigiando nisto, e com perseverança, e súplica por todos os santos. Então aqui fala de 4 pontos que deve ter a minha oração, que deve ter a minha vida espiritual. Oração, súplica, que é o que é súplica, é eu fazer um apelo ao Todo-Poderoso. O que é, como diz, vigiando, é observando.
Que tem gente que diz, mas eu orei tanto, eu não sei como eu caí nesse problema. Eu digo, porque não vigiou. Orou, mas não vigiou. Aí outros dizem, eu vigiei tanto, meu Deus, eu observei tanto, mas eu acabei me embaraçando. Eu digo, porque não orou. Porque não orou, porque não buscou o sobrenatural, que só está vigiando de forma racional. Mas essas são armaduras espirituais, minha gente. Não são humanas. E não, como diz, entram em contraste com a vida do ser humano a ponto de ser uma coisa assim, que parece que como diz, uma coisa assim que parece que não tem nexo. Não, tem nexo. Se você for observar, você vai entender que vai ter hora que seu dinheiro não vai resolver, que sua capacidade intelectual não vai resolver, que os seus estudos não vai resolver, que conhecimento não vai resolver, que buscar ajuda de outras pessoas não vai resolver, que você buscar qualquer outro meio humano não vai resolver, que é só o Senhor Jesus que vai resolver. É assim. Então, orando em todo tempo, fala sobre constância na oração. Tem gente que, como diz, às vezes tem uma dificuldade para orar, meu Deus do céu. Digamos, se tem um grupo no WhatsApp, ele diz, eu não orei porque eu não pude. Isso é compreensível em um dia. Mas em uma semana, ou em um mês, ou 2 meses, misericórdia. A pessoa está morrendo espiritualmente porque está se desprovendo, como diz, de falar com o próprio Deus. Aí alguém diz, Deus sabe de tudo, Deus é bom o tempo todo. Eu digo, é verdade. Mas ele também diz, orai sem cessar. Se ele está dizendo orai sem cessar, como diz, não foi só para aquela época, não, é para hoje também. O dever de orar sempre e nunca esmorecer, sim, porque sempre nós estamos. A nossa vida também é uma batalha espiritual. Tanto para se achegar a Deus, como para compreender as coisas do Senhor, como para o bem, os sonhos chegarem em nossas mãos, como para nós desfrutarmos, vamos dizer assim, de um pouco de felicidade, de contentamento. Como diz, é uma luta espiritual. As coisas ruins não precisam nem de esforço, que elas aparecem assim, ó, e é de inúmeras opções. Mas Paulo disse, tudo me é lícito, ou seja, tudo está aí ao meu alcance, mas nem tudo me convém. E o que não me convém, eu não vou me deixar ser dominado pelas coisas que não me convêm, para agradar outros, ou para não ser chamado de antiquado, ou porque ali é por causa da família. Não! Porque a salvação da nossa alma, ela deve ser inegociável. O Senhor Jesus já pagou o preço por nós. Então, como diz, há o caminho certo a seguir. Glória a Deus, há o domínio próprio, a temperança do Espírito Santo. Há os anjos do Senhor, que conforme as ordenanças dele se acampam ao redor daqueles que que temem ao Senhor. Glória a Deus, tem a sua palavra dizendo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui o Senhor não se agrada, isso aqui o Senhor se agrada. Mas sabe, as pessoas não querem. Elas querem viver uma vida de facilidade, ouvir muita coisa boa, meu Deus do céu. E assim esquecer que também é responsável pela própria salvação, porque são as nossas escolhas que vão nos dar o nosso destinatário. Aqui, orando em todo tempo, seja constância na oração, súplica, sim, porque não é aquela oração
igual um gravador. Laralá, 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 laralá. E Pai Nosso, e não sei quantos Pai Nosso, e não sei quantos, como diz, e não sei quantos creem em Deus Pai, não sei quantos. Não é estilo romaria, não, assim. É como diz, é com fervor na alma. É com contrição. É com verdadeiro arrependimento. É com sentimento de respeito, de reverência ao Todo-Poderoso. Então, orando, suplicando, vigiando e perseverando. O que é perseverar? Insistir e persistir. Insistir e persistir. Insistir e persistir. Insistiu, não deu certo? Persistir. Continue. Continue. Se é algo que está na palavra de Deus e é correto, continue. Não desista. Continue. Porque uma hora, como diz o Senhor, dá o seu veredito. Como diz, de agir ao nosso favor. Agora, o que você estiver se empenhando a sua fé, primeiro lugar pela sua salvação, para adorar o Todo-Poderoso, independente do que Ele te dê ou faça. E segundo lugar, como diz, para a tua própria salvação, a salvação de tua família. Glória ao nome do Senhor Jesus. E em terceiro lugar, ter o desejo de ser uma pessoa verdadeiramente melhor, como dizem em todos os âmbitos, que seja uma pessoa a qual saiba falar, ter, dar, orientar, como diz, ensinar coisas boas de Deus, do Senhor Deus, e não coisas humanas, achismos, opiniões, coisas que quem ouve vazio acaba continuando vazio. Que o Senhor Deus nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Esse foi um resumo simples, falando com o maior respeito da minha alma sobre o poderoso Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém. E graças a Deus.